Então, bom dia, graças e paz a todos. Agradecendo a participação dos irmãos aqui conosco no canal Voz de Intercessão e na nossa igrejinha online na madrugada. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, hoje vamos falar do capítulo 49. Tem como tema ansiedade. Conosco está o nosso irmão Nilson Pinto, da AMAP. Bom dia, irmão Nilson, seja bem-vindo. Bom dia. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a questão da ansiedade. E o que é ansiedade? É uma preocupação intensiva, excessiva e persistente. E traz para nós o medo cotidiano. E, irmãos, isso pode ocorrer de uma forma, uma frequência. E isso mexe também com a nossa espiritualidade, com a nossa saúde. Isso mexe com por exemplo, quando nós somos ansiosos, a gente tem a frequência cardíaca acelerada, ou seja, ela acima do compasso. Ela também traz respiração forte para nós, mas um sintoma que é muito conhecido é sensação de cansaço. Se você tiver com sensação de cansaço, pode começar a analisar, você pode estar com ansiedade. E qual é o tratamento para a ansiedade? Atividade física. Ou seja, o remédio para a ansiedade é você adquirir um tênis e caminhar, correr, fazer exercício físico. O segundo remédio para a ansiedade é uma alimentação regrada e correta. E o terceiro remédio para a ansiedade é o sono, você dormir bem. Então, a ansiedade é uma causa que pode e deve ser tratada. E a ansiedade, ela traz vários tipos de doenças que nós vamos ver. Por exemplo, eu falei aqui sobre a questão cardíaca, e tem vários sintomas que a ansiedade nos traz. Principalmente, queridos, a ansiedade pode nos infartar. Diz que nós precisamos fazer uma avaliação, e o psiquiatra ele pode avaliar esse sintoma. Ele vai ver o histórico pessoal, histórico familiar, né, e nós podemos ser cuidados também pela medicina, mas eu indico, aqui nós temos médicos, e fala sobre essa questão de nós tratarmos com um par de tênis. Se você anda ansioso, pega um par de tênis e vai caminhar, e automaticamente essa caminhada te traz um relaxamento que vai fazer com que você pense melhor, que nós pensamos melhor. E também é muito importante aqueles que gostam de fazer algo que dá prazer. Por exemplo, tem gente que gosta de plantar, tem gente que gosta de cuidar, tem gente que gosta de ter um animal. O pessoal diz assim, animal de estimação, né? Qual é o seu hobby? Meu hobby é correr, meu hobby é plantar, meu hobby é ensinar. Então, fazer aquilo que te dá prazer. E a irmã Alexandra leu para nós, na Ciência do Bom Viver, logo para a oração inicial, que sobre quebrantar as forças vitais. Então, o que causa isso? Desgosto, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Então, tudo isso, ele tende a consumir as nossas forças vitais e nos convidar à decadência e à morte. Então, a ansiedade, ela vai trazendo para nós, assim, uma debilidade física, uma debilidade espiritual. E qual é o tratamento, fora aquele que eu falei que é para o corpo? O tratamento principal é o espiritual. Então, quando nós temos ânimo, independente da situação, quando nós temos esperança, o que é uma esperança? A gente conseguir ver realizado aquilo que nós almejamos. Quando nós estamos doentes, o nosso desejo é ter saúde. Então, a esperança de termos uma boa saúde, a esperança de termos um equilíbrio emocional, um equilíbrio físico e automaticamente um equilíbrio espiritual. Então, essa esperança, eu quero ser um bom cristão,
eu quero estar na glória com Jesus. Essa é a esperança que nos motiva e é um do tratamento principal para a questão da ansiedade. E a simpatia e o amor que promovem saúde e prolongam a vida. Então, se está ansiosa, diz a palavra de Deus, e apenas inspirada, vai trabalhar, vai cuidar das pessoas, vai abrir a palavra, vai fazer uma visita a uma pessoa que está enferma, vai dar um estudo bíblico para alguém que você tocou, alguém que escutou uma palavra e tem um desejo de conhecer o Senhor, e o Senhor só conseguimos conhecer através da palavra aberta. E então, para que possamos sair da ansiedade, se termos isso, e é trabalhar. E a ansiedade, ela prejudica a circulação, como nós falamos. Quer dizer, a tristeza, ela amortece a circulação dos vasos sanguíneos e os nervos. E a gente tem a ação retardada, a gente tem ação no fígado, o nosso processo de digestão é lento, né? E a ansiedade, ela traz para nós também tendência de ressecar as nossas medulas. Então, ela mexe com todo o nosso organismo, tudo. Essa ansiedade, essa preocupação, ela não remedia o mal. Pelo contrário, elas podem produzir grande dano para a gente. Mas a alegria e a esperança, ao mesmo tempo, ilumina a nossa vida e ilumina a vida de outros, porque são vida para os que se acham saúde para o corpo. Provérbios 4:22 fala isso. A alegria, ela é remédio para o corpo, ele é vida para o nosso espírito. Está lá em Provérbios 4, versículo 22. E quais são as providências que nós devemos tomar? Queridos, nós não podemos permitir que o futuro, nós não devemos permitir que os problemas, nós não devemos permitir que coisas que não foram resolvidas nos deixem insatisfeitos. Porque tudo isso vai fazer com que o nosso coração se desfaleça. E tem coisas que está alheio ao nosso desejo, então, está alheio à tomada de decisão para resolver. Uma coisa que eu queria abrir aqui, um parênteses, os nossos problemas, eles só são resolvidos por Cristo. E aí acontece o seguinte, nós tentamos resolver os problemas de uma forma individual. Eu vou resolver esse problema porque eu tenho capacidade, então eu tenho que resolver. Não, tu não tem que resolver. A única coisa que nós temos que fazer é pegar o problema e levar para Cristo. Aí é resolvido, porque aí ele diz assim, olha, calma teu coração, fica tranquilo, as coisas vão ser resolvidas, e continua em oração e fica atento em fazer um pedido. Qual é o pedido? Senhor, me dê o discernimento para me saber a hora que o Senhor vai dar a resposta e para que essa resposta eu possa compreender. Porque Deus, ele dá a resposta nas nossas orações. E muitos de nós não percebe a hora que essa resposta veio, e muitos de nós, a gente tem a resposta e não compreende. E aí a gente continua ansioso, a gente continua deprimido desnecessariamente. E o Senhor diz assim para nós, ele diz, olha, em Isaías 27, versículo 5, aqui diz o Senhor, que se apodere da minha força, diz o poderoso, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Então, Deus diz assim para nós, não te preocupa. Então, o texto de Mateus diz assim, primeiro o reino de Deus, e tudo será acrescentado. Então, não te preocupa. Te apodera da minha força. E a gente só tem um caminho para apoderar da força de Cristo. É o quê? É a oração. É o que nós estamos fazendo nessa igreja online, é o que a gente faz todas as madrugadas junto. Louvado seja o Senhor que nos uniu com esse propósito, com esse objetivo. E diz que quando nós nos submetemos a nossa vida em sua direção, quando nós submetemos a nossa vida ao seu serviço, nós jamais seremos colocados em uma situação difícil e jamais será tomada uma providência por ele. Então, ponto. A ansiedade, o maior fator da ansiedade, sabe o que é? É a falta de trabalho para Cristo. Esse é o primeiro ponto, o que prejudica
o que vai quebrando os nossos ossos, é o que vai levando problemas no nosso organismo, é o que vai levando problemas ao nosso cérebro. A falta de trabalho para Deus é que faz que nós nos tornamos ansiosos. Então, nós temos que trabalhar. Em qualquer situação, nós temos que cumprir a palavra de Deus. E Deus diz assim para nós, olha, está passando problema? Dá glória a Deus, porque Ele está transformando, Ele está nos confirmando na fé, nos confirmando no seu reino, e Ele está nos tornando experientes para que a gente venha também auxiliar o próximo. E a gente só consegue auxiliar o próximo quando a gente diz, olha, eu já passei por isso aqui, então, atualmente diz, já passei por essa situação e eu sei como sair dessa situação, e aí eu vou apresentar a Cristo às pessoas. Seja qual for a nossa perplexidade, temos um seguro conselheiro. Seja qual for nossa tristeza, perda ou solidão, possuímos um amigo cheio de compassivo interesse. Isso quer dizer, então, que Cristo, ele não alheio àquela dor, ele não é alheio àquela preocupação, ele não é alheio àquela tristeza, ele não deixa de observar o que se passa no nosso corpo, ele não deixa de observar como está o oxigênio da nossa mente. Nós precisamos só compreender isso. Então, diz que nós achamos no mundo de sofrimento, nós vivemos no mundo de sofrimento, na verdade. Há dificuldade, há provações, há dores por todos os cantos. E nesse percurso que nós vamos, lá celestial, temos isso. Então, por exemplo, muitos de nós existimos hoje porque e a gente torna duplamente pesados os fardos da nossa vida. Por que nós tornamos pesado? Porque nós antecipamos aflições. Nós não podemos antecipar aflições. Né? Sem enfrentar essa diversidade ou essa decepção, a gente caminha para a ruína. Para a ruína. Vai ser a sorte de todo mundo se a gente não enfrentar isso. Mais uma vez, eu queria aqui pontuar e disse que nós devemos levar a nossa necessidade para Jesus, para Cristo. Nós devemos trazer esse infortúnio, lançar essas sombras. Nós não podemos trazer isso para as pessoas que nos rodeiam, senão também se torna um fardo. Há 3 anos atrás, eu descobri algo que eu não conhecia, que me chamou muita atenção. Eu até digo assim que foi um choque, entre aspas, para mim. Eu fui procurar um imóvel e o corretor, conversando com ele, olha, eu sou estudante de psicologia também. Então, eu faço faculdade de psicologia, que a gente precisa também ser um pouco de psicólogo nessa área de venda, conhecer o nosso cliente. E depois, passou-se mais ou menos uns 15 dias, eu fui conversar com ele, e ele estava totalmente assim, desanimado, preocupado, ansioso. Aí me chamou a atenção. Ele se expôs, preocupado, sabe, estou desmoronando pessoalmente, porque a empresa eu montei agora, e tal. E aí eu fiquei assim, disse, mas ele não é psicólogo, só comigo, né? Não falei nada para ele. Mas ele não é psicólogo, ele não tem que cuidar das pessoas, não é o psicólogo que dá esse suporte quando nós passamos por essa dificuldade. E aquilo me chamou a atenção. Como é que ele vai ajudar alguém nessa situação? Aí eu cheguei em casa, até cheguei a comentar com a dona Alexandra, e aí a gente sabe, o maior psicólogo que nós devemos buscar conforto e conselho é Jesus. Então, esses psicólogos, a maioria deles, grande parte, chegou a afirmar isso, eles não têm Cristo na vida deles. É por isso que eles estão mais ansiosos do que os pacientes. E, queridos, é muito triste. Muitas vezes nós encontramos irmãos dentro da igreja procurando um psicólogo antes de procurar Jesus. E aí, em vez das coisas melhorarem, piora. Eu fico assim, até assim, como se diz assim, não é uma preocupação, mas eu fico atento a esse. A igreja também vive ansiosa.
Isso é notório para todo mundo. Nós vivemos ansiosos. E diz a Pena Inspirada que essa situação é a falta de Jesus, de procurar mais a Cristo, de entender, de compreender, de saber que Ele é que resolve as nossas dificuldades. E aí a gente vê irmãos dentro da igreja procurando psicólogos em vez de procurar primeiro Jesus. É correto pegar uma ajuda profissional? É e deve-se. Mas quando você vai a Cristo, Ele já tirou metade como diz, a totalidade do teu fardo. Então, você já vai buscar alguém que tenha um princípio cristão. Por exemplo, nós tivemos aí uma profissional que trabalhou com o irmão Edilson, a irmã Nete, que ela tem um princípio cristão e conseguiu, através de Jesus, cuidar de 2 irmãos nossos. Mas por quê? Porque ela coloca como base da entrevista, como base de todos os tratamentos que ela vai fazer, Cristo Jesus. Então, nós devemos buscar, mas nós temos que buscar a Cristo e a ajuda profissional vai complementar aquilo que nós precisamos. Por exemplo, quando você busca, se viveu ansiosamente, você busca Cristo, ele vai aliviar o teu fardo, o meu fardo. E aí ele vai dizer, olha, procura o irmão Eliés, que é profissional de saúde, médico nessa área, né? Procura o irmão Edilson, que é nutricionista nessa área, procura o irmão Walker, que é nutricionista na área, e aí nós vamos tratar, eles vão tratar o quê? A alimentação, eles vão tratar o corpo, né? Eles vão como homens de Deus, eles vão tratar a espiritualidade, é dessa forma. Tem algo que diz que não é sábio juntar todas as penosas recordações da vida passada, injustas decepções. Sabe aquela pessoa que comia no teu prato, aí você amava a pessoa, você ajudava, e aí quando ela sai, dizia a minha avó, quando ela sai, ela cospe no prato. São aquelas pessoas que você ajuda, espera da pessoa, e a pessoa te decepciona. E você fica remoendo essa situação. Porque fulano eu recebi na minha casa, não tinha onde morar, eu dei guarita para ele, ele não tinha o que comer, eu dei comida para ele, nem roupa ele tinha. Eu fui, comprei roupa para ele. Tá? De repente, essa pessoa, você deu todo o suporte, essa pessoa não precisa mais, ela cresceu. Aí ela cresceu, o que é que ela diz assim? A partir de hoje, irmão Nilson, eu estou indo embora, eu quero te agradecer muito, você fez por mim, mas eu arranjei um emprego, eu agora vou caminhar, né, com as minhas próprias pernas. Aí ele chega lá, faz um comentário com alguém, diz assim mesmo, rapaz, passei 15 dias na casa do irmão Nilson, rapaz, o cara ignorante, a comida lá não servia, era pouca comida, comprou uma roupa para mim lá, mas às vezes nem diz que comprou a roupa, só diz que foi maltratado, aí já aumenta o negócio, né? O que era verdade, ele já pauta com mentira. Alguém te fala. Aí você vai dizer, poxa, rapaz, aquele seu José, eu dei para aquele senhor e ajudei ele, rapaz, ele chegou numa pindaíba na minha casa. Aí eu dei as coisas para esse cara sair falando mal de mim. Esquece isso aí. Não remói isso aí. Não te preocupa com essa decepção. Porque Deus, ele é observador de tudo. E quem nos dá, podemos dizer assim, quem nos conforta e quem nos dá a bênção é Deus. Independente da pessoa, se ela é uma boa pessoa ou não, mas se você se colocou no posicionamento de ajudá-la, independente do caráter dela, queridas, ajudou, legal, partiu, melhorou de vida, muito bom. E não fica preocupado se falou mal, porque Deus sabe, Ele conhece a história, Ele sabe o que aconteceu ali. Então, não devemos lembrar dessas decepções, falar tanto sobre elas e lamentá-las tanto, que nos sintamos esmagados pelo desânimo. Aí o que acontece? Aí a gente não quer mais ajudar outra pessoa. Eu ajudei uma, fez isso comigo, não vou ajudar mais ninguém. Isso não é de um cristão, tá? Isso não é de cristão. Nós devemos ajudar independente da situação, porque quem nos conforta e quem nos dá a bênção da gratidão, é uma gratidão ajudar outras pessoas, é Cristo. Então, a gente tem que pensar da seguinte maneira, Cristo, ele veio para quem é bom e para quem é mau. Cristo, ele coloca o sol e a chuva a todos, independente se é um assassino ou se é um pastor de ovelha. A todos ele dá.
Então, nós temos que entender que nós devemos fazer pelas pessoas como se estivesse fazendo para Cristo. Se eu tiver na mente que eu estou fazendo para Cristo, automaticamente eu vou fazer com amor, e se a pessoa falar, o problema não é teu, o problema é da pessoa que falou. Então, não devemos diz que uma alma desalentada a ser rodeada de treva, exclui a luz de Deus e de si próprio, lança sombra sobre o caminho dos outros. Nós não devemos falar isso, nós devemos falar, sabe o quê? De bênção. É grande para conosco a bondosa misericórdia do Senhor. Ele jamais deixará nem desamparará os que neles confiam. Se pensássemos e falássemos menos de nossas provas e mais da misericórdia e bondade de Deus, sentiríamos erguidos acima da boa parte de nossas sombras e perplexidade. Meus irmãos, minhas irmãs, vós que sentis que estáis a entrar numa vereda escura, como cativos da Babilônia, tendes de dependurar as harpas no salgueiro, tentemos cantar hinos animosos, sabe? Aquele que está triste, dá glória a Deus. Aquele que está cansado, aquele que está desanimado, louva o Senhor. E diz que direis talvez que, como posso cantar, tendo ante de mim uma perspectiva sombria com esses fados de tristezas e aflições sobre a minha alma? Mas, porventura, as tristezas terrestres nos privam de todo poderoso amigo que temos em Jesus? Então, não deveria o maravilhoso amor de Deus, no dom de seu amado Filho, ser um tema constante de regozijo? Quando apresentamos nossas petições ao trono da graça, não nos esquecemos de apresentar também cântico de ações de graças. Que em Salmos, capítulo 50, versículo 23, querido, diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. Sacrifício de louvor. Enquanto o Salvador, temos um motivo para incessante gratidão e louvor. Então, eu tenho que olhar e lembrar de uma coisa só, da vinda de Jesus, quando ele pisou na terra em forma humana. Ele disse assim, Deus disse assim mesmo: meu filho está aí. Sabe para quê? Para te confortar, para cuidar e para te resgatar. É isso que nós devemos lembrar. Nós não devemos ficar lembrando de decepções, de mágoas, de tristezas. Que se a gente ficar nesse ritmo, nós estamos sendo egoístas para com Jesus, nós estamos sendo egoístas para com o Senhor. Por quê? Por que nós estamos sendo egoístas? E o sacrifício que ele fez por ti e por mim? E a saída do trono no seu resplendor, com os louvores, com as gratidões, com a honra dada pelos anjos, para vir aqui. Como é que é esse negócio? Aí alguém fez o mal para mim, porque eu... Aí, olha o que acontece. Aí eu me torno pior do que a pessoa que fez a decepção. Porque quando tu escuta e tu fez bem, aí a nossa mente, ela trabalha de forma reversa. O que ela vai dizer? Pai, mas esse camarada aí eu vou o quê? Falar mal e quem sabe muito mais do que ele. Eu vou dizer, se ele chegou aqui, ninguém queria, não tinha nem onde cair morto. Aí, quer dizer, eu entrei no mesmo nível, um nível pior. E aí, a ansiedade, ela vai corroendo o meu cérebro e vai acabando comigo. Então, como Jó, julgastes que tinha razão para a ansiedade e não querer ser confortado, era razoável isso? Sabeis que a morte é um poder no qual ninguém pode resistir, mas tornaste nossa vida quase inútil por vossa inútil tristeza. Então, a tristeza vai matando o ser humano, vai acabando com o ser humano. Mais uma vez, enquanto assim da vez expressão os vossos sentimentos, lembrar de que tende no céu um Pai que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, a fim de que a morte não fosse um sono eterno. Nós temos que lembrar do Senhor, da glória, da saída dele do túmulo para iluminar com a sua própria presença as nossas vidas. Então, quando nós estamos ansiosos, nós estamos morrendo, nós estamos indo à cova, nós estamos voltando ao pó, sem nos perceber, e muitos adquirem muitas doenças. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que lembrar de Cristo Jesus, que é vida para nós. É vida para nós. Agora, queridos, e outra coisa que é uma espécie de egoísmo é conservar a nossa mente ocupada com nós mesmos. Quando nós nos ocupamos de nós mesmos, nós somos egoístas e isso está trazendo para nós muita ansiedade.
muita dor. E quando eu me preocupo comigo mesmo, quando eu me torno, quando eu sou essa pessoa egoísta, aí eu deixo de receber bênçãos em plenitude. Porque a bênção em plenitude, ela é dada quando eu cuido de alguém, quando você cuida de alguém. Então, diz que nós devemos tirar a tristeza através do trabalho, sabe? Se alguém te convidar, ali te convidar para ser a pessoa que vai fazer a limpeza da igreja, dê glória a Deus. Você está sendo usado para algo na obra do Senhor. Se alguém te convidar para ser o dirigente da igreja, dê glória a Deus. Você pode achar que não é capacitado. Ponto. Abre um parênteses. Deus capacita todo mundo. E Deus tem uma obra para todo mundo. Para com esse negócio de dizer que não tem capacidade para ser um dirigente, para ser um missionário, para ser um diácono, para ser um auxiliar de limpeza. Acaba com isso aí. Porque isso tem sido a mente de muitos irmãos dentro da igreja, e a igreja espiritualmente vai definhando, e a igreja vai colocando fardos desnecessários a outros. Tem pessoas dentro da igreja que é diretor de obra missionária, que é diretor de família, que é diretor de comportagem. Eu sempre digo, nunca se coloca 2 cargos para uma pessoa, sabe por quê? Não vai dar conta, não vai finalizar e não vai fazer nada como deve ser feito para Deus, com perfeição. Não vai, porque é muita coisa. Mas por que se faz isso? Para tentar organizar uma igreja e dizer que é uma igreja organizada. Não é organizada, é desorganizada. Todos devendo, olha só, mesmo que seja 7 ou 8 para se formar uma igreja, os 8, cada um tendo um cargo, a igreja desenvolve, é bênção, é luz. Eu quero dizer para lembrar uma experiência da irmã White, que ela recebe uma carta, né, desanimadora. E quando ela lê essa carta desanimadora, essa carta triste, o espírito dela entra em depressão. Ela chegou a ter uma agonia mental por um breve período. As energias dela foram sugadas só por ler essa carta. Ela passou, irmãos, 3 noites sem dormir. 3 noites sem dormir. Os pensamentos dela estavam perturbados e perplexos por causa de uma carta, por causa de uma informação, por causa de uma notícia. O que ela fez? Ela ocultou esse sentimento do marido. O marido estava tudo bem, mas ela estava definindo ali a saúde dela. E ela não queria a família envolvida, saber do sentimento que ela estava passando. Ele não sabia, a família não sabia dela luta mental que ela estava vivendo de uma forma oculta, né, sobre esse fardo tão pesado que ela recebeu de uma história, de uma informação negativa. Ela diz assim, olha, mas minhas petições provinham de um coração tomado de angústia, e minhas orações, olha só, e minhas orações eram interrompidas e desconexas por motivo da incontrolável ansiedade. Ou seja, muitas orações nossas, o Johnny já deu aí uma palestrada sobre isso, sempre que tem a oportunidade ele fala sobre essa questão, e nós estamos aprendendo, vamos aprender muito mais, que muitas vezes nós fazemos orações sem sentido. A pessoa que está na frente diz, gente, vamos orar aqui por tal objetivo. A gente fala de tudo, mas não fala do objetivo. A gente tem que atentar se nós não estamos tendo ansiedade. O que é ansiedade? Eu orar ali as minhas coisas, não atentar naquilo que foi pedido para orar pelos outros irmãos. E aí, como eu estou numa oração coletiva, eu devo orar pelos irmãos para que a bênção sejam para mim. Não é isso que diz Pedro Samuel? A de mim de pecar contra Deus, não orando por vós. Aí, quando se faz um pedido, a gente ora pela gente e esquece de orar pelos outros. Então, ela estava tendo, as orações dela não tinha sentido, não tinha nexo, ela fala muito claro, ela fala aqui. E diz que o sangue, ela diz que as orações eram interrompidas e desconexas por motivo de incontrolável ansiedade. Ela diz que o sangue precipitou-se para o cérebro, levando-me frequentemente a cambalear e quase cair.
Ela teve hemorragia nasal muitas vezes, especialmente depois de fazer esforço para escrever. E ela foi obrigada a pôr de lado a escrita, porque não podia livrar-se do peso da ansiedade e da responsabilidade que pesava sobre ela. Uma carta com informações negativas. Jamais nós devemos levar a outras pessoas informações negativas. Às vezes é muito triste e é muito doloroso como ela sentiu essa dor, que ela ficou assim desconectada de tudo. Então, o que nós devemos fazer com essa tristeza? Estais tomado de tristeza hoje? Fixai os olhos no sol da justiça. Não procureis ajustar todas as dificuldades, mas volvei a face para a luz, para o trono de Deus. Que vereis ali? O arco-íris do concerto, a viva promessa de Deus. Embaixo está o propiciatório, e todo aquele que se prevalece das provisões da misericórdia que foram feitas e se apropria dos méritos da vida e da morte de Cristo, tem o arco-íris do concerto, uma bendita certeza da aceitação do Pai, por todo o tempo em que durar o trono de Deus. Então, nós precisamos ter uma fé, nós não podemos que a nossa fé vacile, nós temos que combater o bom combate da fé, nós temos que tomar posse da vida eterna. É uma luta severa, mas se a gente combater com todo o custo, pois as promessas de Deus são assim, em Jesus Cristo. Então, nós temos que botar a mão em Cristo. Se há dificuldades a ser vencida, os anjos estão ali em poder para cooperar conosco. Nós temos que olhar para Sião, nós temos que forçar o nosso espaço para a cidade celestial. Nós temos que coroar a glória e as vestes tecidas no teatro do céu, que guarda cada um de nós que somos vencedores. Uma coroa gloriosa que nós temos. Embora o inimigo lance uma infernal sombra através dos nossos caminhos e procure ocultar as vistas da escada mística que estende da terra ao trono de Deus, no qual sobe os anjos, né? Jacó viu os anjos, que são espíritos ministradores, que hão de herdar a salvação. Agora, nós devemos pressionar o nosso caminho para o alto, ao encontro de Cristo nós devemos ir. Nós não devemos descer o degrau espiritual, nós devemos subir ao degrau como o trono de Deus. Queridos, eu quero finalizar contando uma experiência que eu passei essa semana agora, na quinta-feira. Mas antes eu queria dizer que o apóstolo, ele pedia de vista o sofrimento. Paulo, ele não ficava olhando o sofrimento dele. Todo mundo conhece a história de Paulo. Quem não conhece, Paulo foi martirizado, mas antes do martírio dele, o que aconteceu com Paulo? Foi preso, bateram, apedrejaram, serpente picou ele, naufragou, foi em naufrágio junto com as outras pessoas. Irmão, a vida desse homem foi de sofrimento, desculpa a expressão, de peia, apanhou, mas em nenhum momento diz, porque eu saí, fui direto a Roma, e aí aconteceu o naufrágio, sofremos que só naquele mar, porque me colocaram injustamente dentro de uma cadeia, isso é injusto. Não, ele nunca fez isso. Ele olhava para onde? Ele não olhava para o ódio, para a perseguição das pessoas. Tanto é que no final da vida, o que ele diz ali? Poxa, eu combati um bom combate. Às vezes eu entro na igreja, eu vou pedir uma oração, dar oportunidade, pedir de oração. Irmão, eu quero que vocês me orem por mim, porque eu tenho um vizinho que está me atacando. Porque o meu vizinho é isso, porque o meu vizinho é assado. Sabe, porque eu vivo numa situação dentro de casa que é deplorável, porque meu marido é um tirano, porque meu filho não quer saber de nada. Paulo não falava isso. Nós temos que ter a mesma acepção. Por quê? Porque Paulo entregava os seus fardos, as suas preocupações em Cristo Jesus. E nós devemos de chegar e dizer assim, agora combati o bom combate, a nossa mente tem que estar dessa forma. Os melhores consoladores são aquelas pessoas que levam para nós a palavra correta. Diz assim, olha, um antídoto para a ansiedade. Deus proveu um bálsamo para toda ferida, um bálsamo para toda ferida. Há um bálsamo de Gileade, há ali um médico, não crereis agora como nunca
antes de estudar as Escrituras, ler a palavra de Deus. Quinta-feira eu fui, junto com meu filho e minha nora, nós fomos dar uma palestra dentro da nossa área para uns engenheiros mecânicos de uma faculdade na Grande São Luís. Irmãos, quando terminou, a turma que ia entrar era a turma de psicologia. E aí me chamou a atenção uma coisa, porque a turma de engenharia, eles saíram, tinha mais ou menos umas 30 pessoas ali na turma de engenharia. E a sala, ela comporta mais 70 pessoas. Quando terminou, eles saíram. Quando abriram a porta, estava a professora de psicologia e todos os alunos ali na porta, assim, um tumulto, assim, eles estavam. Aí o pessoal saiu, e eu e meu filho, e a nora, e mais o professor, acho que uns 3 ou 4, não conseguimos sair, ficamos dentro. Irmãos, e eles foram entrando, eu fui olhando assim, os rostos deles, foram entrando. Irmãos, com toda a sinceridade, da professora, eu acho que ali entrou ali mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Da professora, a maioria deles, grande parte, eu digo para vocês, de 70% a 80% deles, os rostos eram ansiosos. Os rostos eram preocupados. Eu vi até semblantes tristes. E aí eu fiquei pensando, curso de psicologia, as pessoas estão desmoronando. O desejo do nosso Senhor nessa madrugada é que cada um de nós sejamos psicólogos através dele. Psicólogos, sabe para quê? Para ajudar o próximo. Porque quando eu ajudo o próximo, acabou a ansiedade. Eu luto o bom combate. E buscai ao Senhor em sabedoria em toda a emergência. Em cada prova, suplicai a Jesus que vos mostre o meio de saída da vossa dificuldade. E então os vossos olhos se abrirão para ver o remédio e aplicar aos vossos casos as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Meu desejo nessa manhã é que sejamos esses psicólogos espirituais. E aquilo que passamos com nós, Jesus cura, Jesus sabe e Jesus salva. É o meu desejo nessa manhã. Amém. Amém.